queria até, então, voltar no tempo e a gente falar lá do começo de vocês, que vocês começaram com um blog, Expensive Shit, que inclusive vocês usam, né, o nome do rolê de vocês é esse ainda, né? E eu queria relembrar, porque eu entrei no blog e vasculhei lá, eu amei, é muito da hora, que também, eu sou da época do blog também, então é muito legal ver hoje, e ver como, tipo, tem tudo a ver com vocês hoje, né? Então faz todo sentido, assim. E como vocês criavam os editoriais de vocês lá e tal. Como é que foi isso, essa criação do blog? Conta, assim, esse começo. Olha, todo mundo achava que a gente já fazia alguma coisa. Tipo, quando a gente começou a colar. Quando a gente conheceu essa cena do rap nacional, assim, porque a gente gostava de rap, mas a gente era do rolê do funk. Funkeira. Total. E a gente escutava em casa. Eu não sabia que existia uma cena nacional de pessoas da minha geração e tal. Quando a gente começou a colar nas batalhas do Santa Cruz, as pessoas achavam que a gente já fazia alguma coisa, que a gente ou dançava ou cantava. Todo mundo sempre achou isso. E todo mundo falava, vocês têm que fazer alguma coisa. E tinha a Drica Barbosa, que é uma MC também. E ela, na época, ela trabalhava na perua também. Ela tinha pouco dinheiro, igual a gente. Ela é a irmã dela, né? E a gente desenvolvia várias roupas, várias peças. E elas sempre perguntavam, sempre falavam, nossa, que legal. Aí elas falavam, mano, vocês têm que documentar isso e tal. Aí um dia eu cheguei no Facebook e, tipo, postei, gente, tava pensando em fazer um blog, o que vocês acham? E aí nossos amigos super apoiaram e tal. Aí eu tinha um modem que coloca o chip de celular, tá ligado? Mas a gente não tinha internet em casa. E a gente tinha um computador velho que desligava de 30 em 30 minutos. Desespero. Aí a gente fez uma câmera, umas fotos. Minha mãe fez umas fotos nossas, assim. A gente subiu um colchão, assim, fez um cenário e tal. E começou a fazer, tipo, editoriais com peças de brechó de até R$20. E aí a gente também fazia pesquisas, fazia, tipo, pautas, tá ligado? A gente falava sobre coisas que normalmente estavam relacionadas a histórias de pessoas da música, que a gente se identificava e, tipo, fez bem pra gente conhecer a história delas. Então a gente queria dividir, tá ligado? Então, tipo, né? A gente já falou a história do Prince, do DJ Quick. A gente também falou sobre assuntos que eram importantes pra gente. Tipo, um dos textos mais lidos do blog é Direitos e Deveres numa Abordagem Policial. A história de Luiz Gama. Coisas que a gente considerava que eram importantes, mas que tinha uma coisa que, na época... Hoje em dia, eu acho que as pessoas são muito mais abertas, mas antes tinha uma separação muito grande, assim. Quando a gente conheceu esse meio, a gente também conheceu alguns meios em que as pessoas eram ativistas e tal. E quando a gente chegava nesses meios, algumas pessoas acolheram muito a gente, porque a gente tinha um protesto, a gente falava, mano, a gente tem que ir e tal, a gente ia. Mas algumas pessoas tinham muito preconceito, e algumas pessoas do rap também, no rolê, tinham preconceito. Né, quando viam que você vinha de uma outra parada e que você gostava de outras paradas. E a gente, em vários lugares a gente não se sentiu bem-vinda, em vários lugares a gente sentiu que a comunicação não era pra gente. E aí a gente falou, mano, a gente tem que... Essas coisas são importantes. Só que a gente tem que falar de uma forma que seja de igual pra igual. Uma forma muito acessível. Porque a gente teve isso, né, de tipo... Através da música que a gente gostava, a gente... Os problemas, os traumas que a gente teve na vida, a gente foi vendo artistas que tinham esses mesmos traumas e a gente foi se sentindo capaz. Então a gente pegou e começou a fazer esses textos, tipo do Luiz da Gama, de abordagens, direitos e deveres de uma abordagem policial. Com uma linguagem mais fácil, não tão acadêmica, porque esses textos tem em alguns lugares. Mas assim, tipo, são direcionados para pessoa. Hoje em dia tem um monte, né? Mas na época que a gente naquela época, eram sempre uma linguagem muito acadêmica, muito difícil. Não era muito acessível, que já dificulta, a pessoa começa a ler, ela já entende que não é para ela, tá ligado? Demais. E aí o rolê da moda no blog foi meio natural, assim? Junto? Foi natural. A gente fazia esses edits, porque a gente começou a conhecer também o brechó. A gente sempre comprou roupa barata, mas aí a gente conheceu o brechó e conheceu essas paradas de customização. E na época, tava muito em alta tutoriais no YouTube de customização, mas era aquela customização que você precisa ter a caneta, fazer uma estampa elaborada, a máquina de costura, tudo. E a gente tinha, muitas vezes, uma tesoura cega, linha e agulha. Então, a gente tentava explicar, tipo, esses tipos de customizações, sabe? Sei lá, mudar o molde de uma camiseta pra transformar numa camiseta que você quer e tal.
E é muito louco, porque a gente tinha muito preconceito com brechó. Só que a gente só vivia de roupa dada, ou seja, era muito estúpido, porque as roupas que a gente ganhava, a gente nem conhecia a maioria das pessoas, porque minha mãe ia trabalhar na casa de alguém, minha mãe ganhava roupa, aí trazia de uma amiga. Então, quando a gente conheceu o brechó, foi uma revolução na nossa vida, porque a gente conheceu a moda sustentável e a gente começou a fazer looks inteiros de até R$20. Que hoje é difícil, né? Que os brechó tá caro. Nossa, tá caro o brechó hoje, cara, gente. vou te Não é falar, uma coisa não. mas fui na época a gente esses fazia. dias, nossa, juro por Deus. É porque eu tava indo pros Estados Unidos e eu não tinha outro lugar pra comprar. Mas eu até me arrependo. Eu comprei uma saia de R$800 e um vestido também. Se Meu fosse eu não Deus! compraria, que eu sou assim. E eu sei que eu encontraria em outro lugar, mas o tecido era muito bom e eu não tinha tempo. E era coisa de marca, assim? Ou era mais o tecido mesmo? Era o tecido. Chocada. Chocada, né? R$800. É. Mas enfim, né? Era uma... Era... Na Não, época... mas era uma Foi peça essa que ela state. usou no... Mas é uma peça que eu amei, que tipo, e que é muito... Era grandona, eu É comprei. muito louco, porque você ela me cortou. deu essa saia e eu tava pensando que eu precisava de uma peça assim no meu guarda-roupa. E ela chegou com uma saia exatamente como eu tinha pensado, mas eu não tinha falado pra ela. Isso foi muito louco. E eu vi, eu acho que foi a Tasha que falou da época de Salve, que vocês não tinham apoio nenhum, assim, você falou isso no Instagram, e que você sozinha ali fez a capa com os espelhos, né, ali de casa. Sim. A gente até era de um selo na época, mas assim, quem tá nesse rolê entende um pouco, né? Na época a gente teve que se provar, né? Tipo, depois que as coisas caminharam sozinhas, aí a gente começou a ter um pouco mais de apoio de coisas que já estavam acontecendo, mas enquanto, até quando a gente saiu da pandemia, no meio da pandemia, pra gente fazer as coisas... Tem um clipe que a gente aprendeu a editar, A gente se virou muito porque as pessoas eram muito uma coisa assim de... Ai, tá bom, vai fazer? Mas acho que não tá muito certo. Tipo, porque a como gente sempre foi muito louca de, tipo, pegar e fazer o bagulho assim. Mano, ontem eu entrei no estúdio, fiz um negócio aqui, tal, ninguém quer pagar um clipe, ninguém quer fazer. Tá bom, então a gente vai fazer o clipe, peguei R$500 que eu tinha, fiz o clipe, vou editar e eu vou soltar, tá? E aí, tipo, as pessoas não acreditavam nessas coisas, porque elas... Mas eu tô acostumada com isso, porque quando a gente começou com o nosso blog, por exemplo, a gente fazia estampas na nossa roupa, a gente desenhava. O que aconteceu? Eu já vivi isso várias vezes. Várias pessoas a gente tinha muitos viraram amigos a cara pra gente, ficavam com vergonha da gente, porque pensavam tipo, assim, que era ridículo. Mano, acho que se pá, elas estão passando vergonha, acho que se pá, elas vão ser ridicularizadas. Só que a gente sempre usou isso com verdade, isso sempre foi nosso. E depois de um tempo, todo mundo começou a falar, ai, sempre acreditei, tá ligado? Então, foi isso. A Salve era uma música também que ninguém acreditou, e a gente botou a cara, tipo, a gente não tinha recurso, dinheiro pra fazer a capa, o selo que a gente tava também não se coçava pra fazer isso, e o que a gente pegou e pegou 2 espelhos que tinha lá na minha casa, tinha um espelho quebrado, eu falei, mano, tem que arrumar um conceito no meio disso. E aí eu peguei 2 espelhos lá num corredor que a gente tinha, então esse tinha um Android ainda, que era o celular melhor, entre o meu e o dela era o melhor. E a gente tirou umas fotos à luz do dia lá e falou, mano, vai ser isso, essa vai ser a foto. Porque a gente sempre pensou, mano, não pode ser, tipo, a descrença de outra pessoa ou a falta de investimento de outra pessoa que vai me parar, porque eu fiz isso tudo aqui sozinha. Não, e porque tá a gente viu muitos artistas se frustrarem, tipo, com isso, esperar, tipo às vezes esperando ele entra investimento, e aí a gente viu um monte de amigo nosso talentoso. Tipo, o que a carreira mais tem, acabar, artistas depressivos. tipo, a carreira fazer assim e cair, porque, tipo, ninguém investiu. Então a gente falou, não, a gente não pode esperar por ninguém, a gente tem que fazer. Se eles e não acontecer. acreditam, a gente vai acreditar. E aí a gente fez um vídeo de divulgação também, a gente mesma, cantando a música, ela cantando outra parte. Eu editei e fiz um negócio lá horrível num aplicativo de edição de vídeo, mas só pra ter informação. E foi assim, a música soltou orgânica e, tipo assim, foi uma das nossas músicas que, tipo, foi a primeira vez que uma música bateu tão rápido, 1 milhão no Spotify. Ficou até nas músicas em alta, foi a nossa primeira música. E foi... Aí depois que dá certo é fácil de acreditar, Aí é fácil de acreditar.